Sabe como se constrói uma base de fãs que atravessa o mundo todo? Para o BTS, a resposta não estava só nos palcos gigantescos, mas em milhares de horas de gravações de bastidores. Hoje a gente vai mergulhar na genialidade da estratégia de conteúdo que basicamente redefiniu o que é ser um fã. E a grande questão é exatamente essa. Como é que um grupo que começou com pouquíssimo acesso aos canais de TV tradicionais conseguiu construir um dos fandoms mais leais e gigantescos do planeta? A resposta, olha, tá numa estratégia que foi muito, mas muito à frente do seu tempo. Para entender isso, a gente precisa voltar lá para 2013. O BTS debutou para uma empresa pequena, a Big Hit Entertainment, que na época não tinha nem de perto o poder das gigantes da indústria. E para eles, isso significava uma coisa bem clara. O caminho tradicional para o sucesso, bom, ele estava praticamente fechado. Pensa só no cenário. Os principais programas de música, os programas de variedade, que eram a grande fórmula do sucesso na Coreia do Sul, estavam fora de alcance. Sem esse espaço todo, como é que eles iriam mostrar para o mundo quem eles eram de verdade? Eles precisavam de um plano B, um jeito de contornar o sistema. E foi aí que veio a virada de chave, a filosofia que mudou absolutamente tudo. Essa frase virou o lema, a base de toda a estratégia de conteúdo deles. Em vez de ficar esperando a boa vontade da mídia tradicional, eles simplesmente decidiram criar a própria mídia, falando direto com quem quisesse ouvir. E essa solução, bom, ela veio em formato de vídeo. E não foi qualquer vídeo, foram duas séries principais que se tornaram a espinha dorsal de toda a comunicação deles. A Bangtan Bomb e o BTS Episode. E cada uma tinha um papel muito bem definido. O pulo do gato dessa estratégia era justamente essa dualidade. De um lado, a Bangtan Bomb, que era tipo um mini vlog, vídeos curtinhos, super espontâneos, mostrando o dia a dia mesmo. Do outro, o BTS Episode, que funcionava como um mini documentário, registrando os grandes eventos da carreira de um jeito mais produzido, mais polido. As Bangtan Bombs, gente, elas eram tipo uma janela para a alma do grupo. Eram vídeos curtos, às vezes com só alguns minutinhos, que pegavam a química deles, as brincadeiras, as personalidades de cada um, sem filtro nenhum. Era ali que o lado humano por trás do artista aparecia de verdade. E a consistência disso é um negócio impressionante. Mais de 840 Bangtan Bombs ao longo dos anos. Isso não é só criar conteúdo, é um compromisso real. É como ter um arquivo gigantesco e super íntimo que permite acompanhar a evolução dos seus artistas favoritos quase que diariamente. Aí do outro lado da moeda, a gente tinha o BTS Episode. Se a Bomb era o diário pessoal e informal, o Episode era o registro histórico oficial. Eram vídeos mais longos, mais estruturados, que documentavam os grandes marcos da carreira, desde a gravação de um clipe até um discurso numa premiação importante. E foi através dos episódios que a gente pôde acompanhar essa jornada incrível passo a passo. A gente viu o nervosismo do dia da estreia lá em 2013, a emoção de ganhar prêmios internacionais, a seriedade deles discursando na ONU e até a visita histórica à Casa Branca. A história deles foi contada em tempo real por eles mesmos. Ok, então o ponto crucial aqui é o seguinte: essa estratégia foi muito, mas muito além de simplesmente produzir conteúdo. Eles estavam, na verdade, construindo uma coisa muito mais profunda, um relacionamento de verdade com o público. Pensa bem, ao compartilhar tudo, as vitórias, os perrengues, os momentos engraçados e até os mais banais, o BTS criou uma conexão autêntica, genuína. Os fãs não eram só espectadores, eles sentiam que estavam crescendo junto com o grupo, que faziam parte daquela jornada. E os números não mentem, eles provam que era essa autenticidade que o pessoal queria ver. As Bangtan Bombs mais assistidas não são clipes super produzidos, são as práticas de dança divertidas, caóticas. A versão de Halloween de Go-Go, por exemplo, tem quase 250 milhões de visualizações, é surreal. Outras, como de 21st Century Girl e War of Hormone, juntas passam dos 100 milhões. Fica muito claro que a espontaneidade era o que mais conectava. Mas, ao mesmo tempo, os fãs também estavam super investidos no sucesso profissional deles. O episódio que documentou a premiação da Billboard em 2018 tem mais de 43 milhões de views. Isso só prova que a estratégia dupla era perfeita. O fandom celebrava tanto os momentos de descontração quanto as grandes conquistas. Então, no final das contas, qual é o legado disso tudo? É gigantesco. A Bangtan Bomb e o BTS Episode não são só vídeos. Eles se tornaram um verdadeiro manual, um guia revolucionário sobre como o artista pode construir uma comunidade genuína. No fundo, o maior impacto dessa estratégia toda foi esse. Ela humanizou o BTS. Numa indústria que muitas vezes projeta uma imagem de perfeição, de algo inalcançável,
Eles fizeram o contrário. Eles mostraram as vulnerabilidades, o bom humor, as personalidades reais. E isso, claro, transformou completamente a relação. Deixou de ser aquela comunicação de mão única, sabe? Do artista lá no pedestal e o fã aqui embaixo. Essa biblioteca imensa de vídeos criou um diálogo contínuo que fez com que o fandom se sentisse parte integral e ativa da história do BTS. O que eles construíram, quando a gente para pensar, é exatamente isso, um diário audiovisual completo, absolutamente sem precedentes. É um registro histórico que documenta mais de uma década da evolução de 7 jovens, de uma empresa pequena, até se tornarem ícones globais. E toda essa transparência, essa dedicação em registrar cada passo, leva a gente a pensar, né? É realmente difícil lembrar de algum outro artista que tenha compartilhado a própria história de uma forma tão aberta, tão completa assim. Eles não apenas contaram, eles arquivaram a própria história para todo mundo ver, deixando um legado que com certeza mudou as regras do jogo.